Minha caneca linda da Jornada da Sabedoria. Olha que linda! Olha. Essa alça de coração. Já disponível para as encomendas, com a sua foto, com a sua logo para o seu evento. Bom dia. Então vamos, né? Dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Vou fixar o comentário. De 2025. E a gente vai mais uma vez ler, estudar, aprender um pouquinho mais sobre essa preciosidade que são os livros de um dos livros de Salomão, né? E aqui, ó, gente, tá o caderninho que eu fiz, Provérbios de Salomão, personalizado. Se você quer também para você, para dar de presente, pode ser no tema que você quiser. Eu escolhi fazer da Jornada da Sabedoria porque fica tão bonitinho para ler, para a gente acompanhar, para a gente fazer os estudos. Tem um espaço para anotação, pode fazer com o seu nome, tá bom? Com a sua foto, igual a minha ficou aqui. E aqui tem todo o livro de Provérbios e aí cada dia a gente lê um. É o mesmo Provérbios que está na Bíblia, só que na versão da Bíblia Viva. Então, se você estiver acompanhando aí com a sua Bíblia, você vai perceber que algumas palavras estão diferentes, mas é o mesmo sentido, tá bom? Então, vamos lá? Provérbios, capítulo 4. E a gente vai ver Conselhos de Salomão para nós. Provérbios é um dos livros poéticos da Bíblia, tá? O que isso tem de diferente? Todos os livros da Bíblia foram escritos em forma de prosa. O que é forma de prosa? Um livro como esse aqui, que é o meu livro, ele foi escrito em forma de prosa. Você vai ver ele começando e terminando na linha, sabe? Esse aqui é meu livro. Tudo que você precisa já está dentro de você. E os livros da Bíblia foram escritos em forma de prosa. Mas tem 5 livros que foram escritos em forma de poesia. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são livros poéticos. No seu original, ele foi escrito com estrofes e versos. E é por isso que eles são chamados livros poéticos. Então, quando você vê um pregador ou alguém, na hora de ler Provérbios, na hora de ler Salmos, na hora de ler Eclesiastes, ao invés de falar versículo, fala verso, não estranhe, tá certo, tá? Mas isso é só a título de conhecimento aí. Você que já me acompanha aqui na live, você já tá cansado de ouvir isso, né, Ricardo? Ricardo já sabe isso de cor e salteado, porque quase toda live de provérbio eu dou assim umas questões assim meio teóricas, porque a Bíblia é um livro muito complexo, muito bonito, muito complexo e incapaz de alguém em uma única vida compreender, ler e compreender tudo que esse livro tem de profundeza para nos revelar. Até porque a gente não conhece, né? Pessoalmente quem escreveu, foi escrito em outros idiomas no original e vem vindo aí ao longo da história tendo algumas adaptações e traduções, mas isso de maneira nenhuma faz com que seja inválido ou que ele perca sua credibilidade. Pelo contrário, o fato dele ter chegado praticamente intacto, né, nas nossas mãos hoje já mostra aí que tem Deus nesse negócio. Mas vamos lá, Provérbios 4, que o Senhor nos acompanhe nessa leitura, que o Senhor abençoe a cada pessoa que escolheu nesse momento estar aqui, para que nós pudéssemos ouvir da Tua palavra, ouvir da Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, nos dê sabedoria, Senhor, e nos ensine a viver de maneira agradável a Ti.
Amém? Já é? Então vamos lá, Provérbios 4, você que tem sua Bíblia, você abra. Se você quiser um caderninho desse para você estudar Provérbios comigo diariamente, é só falar comigo no direct, no Instagram, em qualquer lugar aí. Então vamos lá. Jovens, ouçam meus conselhos de pai. Prestem atenção e conhecerão a verdade. O meu ensino é bom e verdadeiro. Não se desviem dele. Aqui é um conselho. Aqui ele começa já dando uma instrução. Ouça os meus conselhos e não se desvie dele. Não é só ouvir. É ouvir com atenção para conhecer a verdade e não se desviar. Porque eu ouvir e me desviar faz diferença? Não faz. Eu ouvir e não prestar atenção também não faz diferença. O que vai fazer diferença na minha vida é ouvir com atenção esse ensino que é bom e verdadeiro e não se desviar. Aí sim eu vou ter os resultados que eu quero. Eu também já fui filha, eu era filho único, amado por minha mãe, companheiro de meu pai. Ele costumava me ensinar e me dizer o seguinte: guarde na memória as minhas palavras, obedeça sempre os meus mandamentos e terá uma vida feliz. Então, para ter uma vida feliz, o que precisa? Obedecer os mandamentos do Pai. Eu sei que muita gente espera ter uma vida feliz vivendo de qualquer maneira. Muita gente espera ter uma vida feliz sem observar a palavra do Pai. Mas eu não consigo ter uma vida feliz de verdade se eu não observar, se eu não prestar atenção e se eu não me manter firme nesse caminho. Aprenda a ser sábio. Aprenda a fazer diferença entre o certo e o errado. Parece muito óbvio esses conselhos. Ser sábio? Pergunte a alguém, você quer ser sábio ou quer ser tolo? Ninguém vai dizer que quer ser tolo. Pergunte a alguém, você sabe a diferença entre o certo e o errado? Ela vai dizer que sabe fazer a diferença entre o certo e o errado. Pergunte a alguém, ela quer ser justa ou perversa? Ela quer ser amiga ou inimiga de Deus? Mas o que na verdade no dia a dia mostra quem eu sou são as minhas obras, as minhas atitudes. E aí não adianta eu dizer, eu sou saudável, eu sei que alguns hábitos alimentares ou algumas coisas em relação à minha rotina de vida ou certas coisas que saem da minha boca estão erradas. Não adianta eu admitir. O que vai fazer diferença é quando de fato eu coloco em prática aquilo que eu digo saber que sei. Por exemplo, quantas nutricionistas acima do peso nós conhecemos? Quantos médicos fumantes e que bebem nós conhecemos? Quantos psicólogos e psiquiatras depressivos e ansiosos nós conhecemos? E que propriamente precisam de remédio? Quantos pastores e líderes espirituais nós conhecemos com problemas conjugais? Quantos homens e mulheres intitulados homens e mulheres de Deus no nosso tempo nós vemos com problemas familiares, com problemas com seus filhos? Muitos e muitos e muitos, porque eu saber não faz diferença. O que faz diferença é quando eu tenho uma atitude em relação a isso. Quando eu identifico o problema e corro atrás da solução. Eu me lembro esses tempos que eu fiquei um pouco acomodada. Fiquei acomodada e casei. Meu filho voltou a morar comigo, graças ao bom Deus. E eu, naquela rotina de voltar a ser mãe, de voltar a ser esposa, porque eu tinha ficado 2 anos aqui praticamente sozinha, né, sem essa responsabilidade de mãe, né, sem essa responsabilidade de esposa, era eu por mim só, né, e aí parei com live, parei de congregar, já não fazia mais atividade física, a minha vida estava girando em torno da minha família,
E olha que bonito, a mulher que dá a vida pela sua família, pelos seus filhos. Só que existe um discurso muito bonito em torno de quem é o pai e a mãe que dá a vida pelos seus filhos, que morreria pelos seus filhos. Mas a gente não vê muita gente disposta a viver e a ser saudável por sua família, por seus filhos. Quando na verdade eu morta, mal amada, triste, ansiosa, depressiva, eu não sou uma boa contribuição para minha casa, para minha família. Você entende que em nome de um amor ao outro, você não está se amando, você não está se cuidando? Foi quando a minha imunidade foi lá embaixo e eu, depois de 2 anos sem nem sentir dor de cabeça, nem dor de barriga eu sentia, eu de repente estou 7 dias com febre e deitada, diagnosticada, depois que fui no hospital, com dengue. E tem gente pegando dengue aí, a torta e a direita, e com dor de cabeça, e com dor nas costas, e isso e aquilo, e não sabe por quê. Porque o seu estado emocional está comprometido. Quando o seu estado emocional está comprometido, sua imunidade vai lá embaixo. Então, todas essas bactérias, esses vírus que estão no ar o tempo inteiro, vão ter poder sobre você. Porque nós não estamos no mundo em que em algum momento não exista o mal. Existe o mal o tempo todo, existem vírus no ar o tempo todo, existe doença no mundo o tempo todo. O que determina é a minha imunidade, ou seja, a minha capacidade de resistir a isso. Eu cheguei nesse ponto para falar com você que você precisa aprender a ser sábio e fazer melhores escolhas para que você viva a vida que você diz que quer. Porque eu digo, eu quero um casamento feliz, mas eu não aprendo com ninguém a respeito disso. Eu acho que eu nasci sabendo e eu vou dando murro em ponta de faca a vida inteira. Eu falo que eu quero prosperar financeiramente e aí eu não estudo sobre educação financeira, eu não sei nada sobre dinheiro. As referências que eu tenho sobre dinheiro são péssimas. E aí eu acho que eu tenho que me conformar. Quando nós aprendemos a ser sábios, a gente aprende a fazer diferença entre o certo e o errado. A gente aprende a conhecer a verdadeira, a verdade de verdade. E a gente aprende a andar nesse caminho sem se desviar. Depois dessa dengue que eu dei, eu fiquei tão revoltada comigo mesmo, o que eu tô fazendo comigo, porque eu entendi a autorresponsabilidade, tá? Então tudo que acontece na minha vida é culpa minha. Se eu estou acima do peso, se eu não estou conseguindo aprender alguma coisa, se alguma coisa não foi do jeito que deveria sair. É lógico que eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas, mas eu percebo também que se eu estivesse obedecendo e vivendo o plano perfeito de Deus para mim, muita coisa na minha vida poderia ter sido evitada. Muita dor e muito sofrimento. Que tudo tem a ver com a dureza do meu coração. Com a minha imaturidade. Por que uma criança de 7 anos não ganha um carro e é permitido dirigir ao volante? Porque ela ainda não tem maturidade. Quando eu tenho a maturidade certa, a idade certa, Deus me permite acessar certas coisas e me entrega e confia a mim certas coisas. Mas quando eu tenho maturidade para receber. Se no mundo físico você não passa de ano, de série na escola, se você não aprende todas as lições e tira pelo menos a média de 6, você não avança aquela matéria.
E o mundo físico manifesta o mundo espiritual. Com Deus é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou avançando, eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo, eu vou sendo capaz de digerir comida sólida na medida em que eu mostro que eu me dou bem já na fase anterior. Aqui no 5, aprenda a ser sábio, aprenda a fazer diferença entre o certo e o errado e nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Nunca deixe a sabedoria de lado e ela cuidará de você. Ame a sabedoria e ela o protegerá. É engraçado, como é que eu faço para andar protegido? Como que eu faço para andar seguro? Eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter carro blindado, eu tenho que andar com escolta armada, eu preciso não andar com celular aparente, quando na verdade andar em segurança e em proteção está associada a alguém que tem sabedoria. A sabedoria ela é tão completa, ela é tão perfeita que ela resolve a vida de qualquer pessoa. E aí o Senhor ele vai te direcionando e te chamando de filho e te dizendo, ame a sabedoria, cuide dela, só que quanto tempo do meu dia eu dedico para entender algo sobre o que é sabedoria e colocar em prática? Sabedoria, uma palavra tão falada, né? Não é uma coisa assim, eu acessei a sabedoria, a partir de hoje eu não deixo de ter ela mais. É interessante porque a sabedoria é isso. É a vereda dos justos que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Nós vamos chegar nessa parte aqui, que é algo que não é algo que você pega e completo. Todos os dias, todos os meses, a cada ano, eu percebo uma evolução. E essa evolução não me leva para um estágio em que eu digo, agora eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. Pelo contrário, a sabedoria te leva por um caminho de sempre saber que você nunca sabe o suficiente. A sabedoria ela vai advertir o sábio e vai tornar ele ainda mais sábio. Só que facilmente eu ocupo 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 horas do meu dia em um trabalho, mas eu não dedico esse tempo para ler, estudar, sentar, investir na sabedoria. Os 2 primeiros capítulos falam muito sobre você vender tudo que você tem, comprar sabedoria. Porque problemas conjugais, problemas entre pai e filho, problemas na empresa, problemas entre vizinhos facilmente poderiam ser resolvidos se você tivesse a sabedoria. Para te fazer resolver problemas grandes. Para te fazer discernir sobre coisas que a maioria das pessoas não consegue discernir. Para te fazer entender que isso aqui é mais precioso do que a prata e o ouro. Nunca deixe de lado a sabedoria e ela cuidará de você. Agarre-a e a sabedoria cobrirá de honras. Dê a ela o devido valor. Dê a ela o devido valor. Agarre-a. E ela, a sabedoria, o cobrirá de honras. Meu filho, ouça e coloque em prática. Ouça e coloque em prática. Ouça e coloque em prática. Ouvir e não fazer nada não adianta. Eu preciso ouvir e colocar em prática. Os meus conselhos, assim você terá uma vida longa e feliz. Uma vida longa e feliz, não só uma vida longa. Porque envelhecer cheio de problema, cheio de treta, doente, não é a longevidade que nós queremos. Ou pelo menos não é a longevidade que eu quero. Eu não quero chegar aos 80, 90, 100 anos, dependendo de uma bengala, com mal de Alzheimer, Parkinson
e débil eu não quero. Eu quero chegar à velhice feliz, saudável. Como? Só com a sabedoria. Ouça os meus conselhos e pratique. Para que você tenha uma vida longa e feliz. Eu lhe mostrarei como andar pelo caminho da sabedoria. Depressa ou devagar, você nunca tropeçará. Nem quando você precisar acelerar, você vai cair, vai tropeçar. Quem anda no caminho da sabedoria, andando devagar ou andando rápido, vai andar seguro. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone. Ele dará sentido e razão ao seu viver. Sentido e razão ao viver. Quantas pessoas estão vivendo sem sentido? Não encontram razão para suas vidas. Estão o tempo todo ameaçando-se de morrer. Sentido para a vida está associado a ter sabedoria. Quem não tem o sentido para a sua vida, quem não encontra o propósito da sua vida, é alguém que está muito longe da sabedoria. Que não tem pedido a Deus. Porque se eu peço a Deus, Ele dá. Lá no livro de Tiago diz que Deus dá a sabedoria a todos que pedem deliberadamente. Ele não faz acepção de pessoas. Mas Ele diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Mas se eu peço a Deus sabedoria, sabedoria, sabedoria. Vocês lembram como Salomão se tornou o homem mais sábio que existiu? Ele se tornou o mais sábio que existiu porque quando ele teve a oportunidade de pedir para Deus o que ele quisesse, ele pede sabedoria. Não imite os maus. Esse é o verso 14, tá? Do capítulo 4. Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos pecadores e não se aproxime dele. A sabedoria vai te trazer para perto da verdade e da honestidade, do que é perfeito, do que é justo, do que é verdadeiro. E vai te dizer, se afaste dos caminhos dos perversos, não imite para golpes. Fizeram uma compra no seu cartão, Quando foi um belo dia, eu resolvi atender a ligação só porque eu queria falar algo com a pessoa. Eu falei assim, você é tão inteligente, moça. Você é tão inteligente. Você é tão... fala tão bem no telefone. Você devia usar esse talento para algo honesto. E Deus tem algo muito superior para você. E eles desligam o telefone, né? Acontece que existem pessoas que na propostas de dinheiro fácil, porque diariamente eles ganham muito dinheiro com isso, gente. Vocês não têm noção de quanta gente cai. Quanta gente cai. Esses dias eu quase comprei um celular de um leilão falso. Quase eu comprei o celular de um leilão falso. Mas por que eu não caí nesse golpe? Porque a sabedoria cuidou de mim. Não é a minha esperteza ou porque eu sou uma pessoa, nossa, como eu sou esperta e nunca vai acontecer comigo, não. Quando você chama por Deus e pede ajuda dele, até dessas coisas ele te livra. Eu tinha entrado no Flow ali no site para fazer a compra e eu tô num ambiente em que muito se fala sobre leilão. Então é muito comum você ver pessoas que compram muitas coisas no leilão, casas, carros e tal. E eu tava indo igual uma patinha em um site não oficial e ia comprar o celular. Mas como o posto de entrega do celular seria aqui muito perto da minha casa, eu resolvi ligar para lá, porque pelo correio ia chegar uns 7 dias depois.
Então eu resolvi ligar, porque se eu ligasse, eu pensei assim, eu vou ligar e aí ao invés deles mandarem pelo correio, eu busco direto ali na agência. E aí quando eu liguei pra menina, a menina falou assim, moça, é golpe. Até ela falar comigo que era golpe, nem tinha passado pela minha cabeça que poderia ser. Só depois que ela falou é golpe, que aí é como se alguma coisa me tirou do hipnose, sabe? Porque a gente entra num ritmo hipnótico. Na hora que ela falou é golpe, me tirou do ritmo hipnótico. E aí, na mesma hora, eu fui pro YouTube, alguma coisa, pesquisar no Google sobre esse tipo de golpe. E eu encontrei exatamente o mesmo site, exatamente a mesma página, exatamente os mesmos comentários. E um monte de coisa ali na minha cara que eu nem tinha observado a hora que eu tava no ritmo hipnótico. Por quê? Porque Deus é aquele que vai e tira as pedras de tropeço e cuida de nós. Quando nós estamos desapercebidos, a sabedoria tomará conta de nós. Ela me protegerá, ela cuidará de mim. Te ama e se apresenta como príncipe encantado, você não vai conseguir discernir sozinha. Mas o próprio Deus, a sabedoria na figura de Deus em você, quando você pede, quando você busca, Ele vai te livrando dessas coisas que você sozinho não conseguiria discernir. Uma sociedade que iria te levar para o buraco e te falir. Amizades que naturalmente vão se afastar porque não vão suportar Deus em você. Tudo porque você amou a sabedoria. Tudo porque você priorizou, porque você agarrou ela e ela está te protegendo daquilo que você não consegue ver. Que te beijam, mas querem o seu mal por trás. Pessoas que sentam na sua mesa e que falam mal de você. Quando você busca sabedoria, você não se senta na mesa dos escarnecedores, de pessoas que não são leais a você. Não tem muito tempo, eu perdi a guarda do meu filho. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história. O pai do meu filho entrou com um processo de guarda, porque eu aceitei que ele morasse com ele por um período. E quando eu decidi que era a minha vez de ficar com ele, ele não queria que a criança viesse. E como eu tinha o direito de mãe de pegá-lo quando eu quisesse, ele entrou com uma ação judicial para que ele pudesse, como se eu tivesse abandonado meu filho e comprovando que o Arlindo estava morando com o pai há bastante tempo. O que é interessante é que dessas 12 pessoas, com outro. Me diz se eu tô travado ou se eu tô funcionando. Aqui parece que eu tô travada. O feitiço vira contra o feiticeiro. A mentira tem perna curta. Isso tudo é o quê? São verdades. São verdades. Fuja do caminho dos pecadores e não se aproxime deles. Para eles a maldade é comida e a violência é bebida. Aí nós vemos no verso 18, que é o verso que eu mais gosto nesse capítulo. Eu vou falar na versão mais tradicional, que diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora. Ei, Claudinha, tá travando? Agora voltou, Patrícia?
Até os comentários estão vindo. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou o caminho do homem justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança. Como quando o sol aparece e o dia vai ficando mais claro. Eu não sei se você tem costume de acordar antes do sol. Mas desde quando eu comecei meu processo de mudança de mentalidade, eu gosto de me esforçar para levantar antes do sol. Principalmente depois que o dia começa, a agitação do dia começa, você já não tem aquele tempo de qualidade com você já não tem aquele tempo de qualidade, né, com Deus ali, com a leitura da Bíblia, com a oração. Então é muito bom quando você consegue levantar sozinha antes de todo mundo e você começar a contemplar o dia clarear pouco a pouco. E é muito fácil de entender esse verso quando você já teve essas experiências de ver o dia amanhecer. Porque a vereda dos justos, o caminho dos justos, o meu andar, a minha vida, ela vai brilhando mais e mais. Eu não posso achar que a minha vida é aquela que vai escurecendo, vai retrocedendo, eu vou me tornando pior, cada ano que passa eu tô mais doente, cada ano que passa eu tô mais triste, cada ano que passa eu tô mais ignorante, cada ano que passa eu tô mais pobre. Eu preciso olhar para a minha vida que passou e perceber hoje que eu estou melhor do que antes. Preciso me tornar mais amorosa, mais parecida com Deus, mais próspera, mais sábia, mais rica, mais generosa, mais bondosa, mais leal, com novas habilidades desenvolvidas, com novas experiências de vida. Tem que ficar mais claro. É a mesma coisa que aquele que nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia da sua vinda. É um aperfeiçoamento. O TikTok saiu, eu tirei para poder ver o negócio. O caminho dos pecadores rebeldes, pelo contrário, é escuro como a noite mais negra. Eles nem sabem em que tropeçam. Eu nem sei o que está atrasando a minha vida. Eu nem sei o que está dificultando a minha vida. Eu nem sei aonde eu tenho errado. Eu só sei que os resultados não são o que eu queria. Então você tem que avaliar aonde está a perversidade. Porque às vezes a gente fala de perverso, você imagina, sei lá, um ladrão, um homicida, alguém muito mal. Mas às vezes a perversidade está aqui dentro de nós e nós não percebemos aonde nós estamos falhando, errando. O caminho dos pecadores rebeldes, pelo contrário, é escuro e eles tropeçam sem nem saber aonde. E aí Deus vem de novo como um pai falando com o filho: meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Elas devem estar em sua mente, sempre presentes em seu coração, porque delas depende a verdadeira vida e a saúde perfeita. O que ocupa a sua mente determina o seu estado emocional e a sua saúde. Você diz que não tem nada a ver. Você tem que pensar em coisas boas, em coisas de Deus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é santo. Se há alguma boa fama, se algum louvor há, isso deve ocupar a nossa mente.
Mas eu estou preocupada, eu estou pensando o tempo todo que alguém vai me fazer mal, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho rancor, tudo que eu penso está relacionado ao meu passado, coisas que eu vivi e que me magoaram, que me machucaram, pessoas que me machucaram e eu não consigo perdoar, coisas relacionadas ao meu futuro, o medo do amanhã e como eu vou pagar a conta e o que eu vou fazer em relação a isso, e fico ansiosa pela frente, fico depressivo pelas coisas que eu passei, e a minha mente está cheia de coisas que não são aquilo que Deus gostaria que ocupasse a minha mente. Coisas boas, os mandamentos que Deus fala. Alguém pergunta, você não sabe nem um versículo. Alguém pergunta que palavra da Bíblia que você leu hoje, você nem leu. Alguém pergunta, você pode orar por mim? Você nega uma oração. Você encontra pessoas tristes, abatidas, sofrendo, chorando e você diz, a vida é mesmo assim. Tá difícil para todo mundo. O Brasil é difícil. Essa vida é difícil. Filho é problema mesmo. Marido é problema mesmo. Quando você encontra alguém reclamando e chorando da vida, ao invés de você dar uma palavra de vida, de esperança, de dizer que Deus disse que não há nada impossível ao que crer, ao invés de você dizer para alguém, não, tenha esperança, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As pessoas veem em você sedento, passando fome, esperando uma palavra de vida. E você entrega mais morte, mais preocupação. Fulano, você viu que fulano separou? Você viu que fulano perdeu o neném? Você viu que fulano traiu, adulterou? Você viu que fulano saiu da igreja de novo? Você viu, fulano, que ciclano falou mal de você? O que é que ocupa as nossas conversas? Vai chover. Frio ruim, né? Calor dos infernos. Aí se tá frio, nossa, tá frio demais. Se tá chovendo, reclama da chuva. Se tá calor, reclama do calor. Se tá com poeira, reclama da poeira. Se tá com lama, reclama da lama. E aí você quer estar saudável, mas não vai estar saudável, porque a sua boca é uma murmuração e todo o seu ambiente à volta é só tristeza, é só reclamação, é só pessimismo, é só vida difícil, é só vida que é luta, que vida que é prova, que vida que é difícil, que vida que é sofrida, e você aceita e vai assim. Nunca tem dinheiro, nunca pode sair, nunca pode comprar, nunca pode passear, não se diverte, não sai com as amigas, não faz uma coisa que gosta, não vai jantar num restaurante bom, não vai tomar um café na padaria, não, porque eu tenho que economizar, Compra tudo pelo preço e não aquilo que você gosta. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Ouça com atenção. Ele falou no começo e tá falando no final. Por que ele fala sempre? Porque a gente é igual criança. Eu tenho um filho de 7 anos e eu falo, Arlindo, meu filho, faça isso. Aí eu vou lá de novo, Arlindo, faça isso. No outro dia de novo, Arlindo, faça isso. Faça assim. Toma banho, penteia o cabelo. Meu filho não gosta de pentear o cabelo, gente. Não gosta de pentear o cabelo. Penteia o cabelo, filho. Penteia o cabelo, filho. Pra quê? Eu gosto do cabelo assim. Mas não está bem apresentável. E como que explica que tem que pentear o cabelo? Como que explica? A não ser uma tarefa enjoada, cansativa, chata para ele. Ouça. Elas devem estar sempre na sua mente e no seu coração. Na mente e no coração, na mente e no coração, na mente e no coração e na mente, que é a mesma coisa.
Como que eu ocupo a minha mente? Me enchendo de boas conversas, vai assistir uma live, vai pegar você a Bíblia, vai assistir uma pregação, vai ter momento com Deus, vai ler bons livros, para de fofoca, para de ficar horas no telefone querendo saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer com todo mundo. Para de ficar rolando rios no Instagram e entrar nesse flow aí de perder tempo, que quando você percebe, vai lá no tempo que é gasto. Quanto tempo que é gasto? Cuidando da vida dos outros. E eu não tô falando de, às vezes, você saber algo que está acontecendo na sua família. Eu tô falando de que é todo dia. Todo dia. Você tem que saber tudo que está acontecendo. Você tem que ver esse maldito jornal que só te dá más notícias. Para que você tenha uma saúde perfeita. Tá doente, tá com dor nas costas, tá com dor nos rins, tá com dor no estômago. Gente que nem come muito açúcar e nem come muita gordura. Colesterol alto e diabetes. Falta atividade física. Cólicas menstruais quase insuportáveis. Falta de atividade física. Falta de atividade física. Dor nas costas, problema dos outros. Tá carregando o problema dos outros. Dor de cabeça, preocupação. Vai cuidar da sua vida. É um monte de coisa que o seu corpo está pedindo socorro, porque você não está cuidando das suas emoções. Tome muito cuidado com as suas emoções, pois elas afetam toda a sua vida. Isso está em Provérbios 4:23. Você nunca viu que a Bíblia está escrito isso? Nunca vi, Samara. Pois agora você vai ver. 24. Tome cuidado com a mentira e a falsidade. Fuja delas. Mentira e falsidade. Fuja delas. Mentira e falsidade. Fuja delas. Olhe sempre para frente sem olhar para os lados. Olhe sempre para frente sem olhar para os lados. Não perca o foco da sua vida. Não perca os seus objetivos. Pense bem antes de dar qualquer passo e andará sempre pelo caminho do bem. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. Nem para a direita nem para a esquerda. Não se distraia. Não se distraia. Continua caminhando. Qual o meu objetivo? Quero ter uma família. Qual o meu objetivo? Quero ser uma mulher de valor. Qual o meu objetivo? Eu quero prosperar. Qual o meu objetivo? Ah, Samara, vem aqui. Ai, Samara, se eu fosse você, eu fazia assim. Ai, Samara, se eu fosse você, eu fazia assim. Não. Qual é a palavra que Deus te deu? Segue ela em frente. Segue ela em frente. E não o que as pessoas dizem. E não o que as pessoas dizem. Ai, mas eu tenho que buscar a opinião da minha amiga. Ai, mas eu preciso da opinião da minha mãe. Ai, mas eu preciso da opinião do meu pai. As opiniões mais importantes que eu tomei nos últimos 3 anos. As decisões mais importantes que eu tomei nos últimos 3 anos. Para tomar essas decisões, eu precisei passar por cima dos conselhos e das opiniões do papai, da mamãe, de marido, de irmã, de qualquer pessoa. Eu só tinha uma pessoa do meu lado. Deus, eu e Ele. E a palavra que Ele tinha plantado no meu coração. Então seja leal e seja fiel à voz de Deus dentro de você. Sabe por quê? Porque se der certo, é você e Ele. E se der ruim, é você e Ele. Se der ruim, é você e Ele. Se você se enganou, o problema é seu. Porque você não está discernindo a voz do seu pastor.
Você não participa do Manual do Criador comigo, mas eu gostaria de deixar aqui o convite para você vir com a gente ler a Bíblia às 5 da manhã, num grupo fechado. Mas a gente leu ontem, em João 10, tá aqui minha anotação, sobre Jesus, o pastor cuja voz as suas ovelhas reconhecem. E se você não tem reconhecido a voz de Deus dentro de você, você ainda não se deixou ser ovelha dele. É possível que alguém que nunca te ligou, ou que te ligou poucas vezes na vida, te ligue e você não reconheça a voz. Para pensar, se alguém que é íntimo seu, você não vai reconhecer. Quando alguém liga, faz uma chamada e ela quer te passar um trote, seu filho te liga, seu marido te liga, sua irmã te liga, e ela muda a voz para que você não reconheça a voz dela, ela consegue te enganar? Dificilmente. O timbre da voz, o jeito de falar, a intimidade que você tem com essa pessoa vai fazer com que você reconheça a voz dela. Mas para isso precisa de intimidade. Nós reconhecemos a voz de Deus quando temos intimidade com Ele, mas ninguém cria intimidade vendo a pessoa 1 hora por semana nos cultos de domingo, aonde tem muito barulho e todo mundo está falando ao mesmo tempo. Eu consigo discernir a voz do meu Deus. Eu consigo discernir a voz do meu pastor quando eu tenho tempo com Ele em silêncio. E aí depois, mesmo num tumulto, eu consigo ouvir e discernir a voz dele. Você vai desenvolver um ouvido seletivo espiritual, onde você consegue desligar todos os sons e focar naquele que te interessa. Como eu reconheço a voz de Deus? Tenha tempo com Ele. Como eu tenho tempo com Deus? Sozinha em silêncio, chamando por Ele, clamando por Ele e dizendo: Deus, eu quero a sua presença. Todo som busca o seu destino. Todo som busca o seu destino. Não importa onde você esteja, Deus ouve o clamor de um coração quebrantado e contrito, mas o orgulhoso Ele rejeita. Eu clamei a Deus, eu peço por Ele ajuda, porque eu sei que sozinha e na minha força eu vou nadar e morrer na beira da praia. Eu não vou alcançar níveis profundos, a prosperidade que Ele diz que tem para mim, confiando na minha supercapacidade, na minha oratória perfeita. Porque se Ele não abre a porta, não adianta nada e nem ninguém. Se não é Ele que traz a sociedade certa, as pessoas certas, as conexões certas, não importa a minha capacidade de discernir quem é honesto ou não. Confie no Senhor em todos os seus caminhos, priorize o tempo com Ele e Ele vai endireitar as suas veredas. Os dias em que eu acordo mais tarde e que eu penso, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, e eu fico correndo daqui e dali, tentando fazer as coisas fluir, finaliza o dia e eu nada fiz. Quando eu digo: Senhor, eu acho que eu poderia fazer outra coisa nesse tempo, mas eu não vou fazer. Eu vou descansar em Ti.
Eu vou dar esse tempo aqui para minha alma, para o meu espírito. Eu vou estudar a sua palavra. Eu vou ler ela. Eu vou usar parte do meu tempo para compartilhar com quem queira. Algo de bom, algo que traga vida, porque o mundo está cheio de coisas ruins. Os jornais, a TV, as pessoas abrem live que fazem milhares de pessoas assistir, centenas de pessoas assistir, uma festa, uma balada. Quantas vezes eu abri live, abri o Instagram de noite, de madrugada, e quando você vai ver o tipo de live, são mulheres seminuas, vendendo pornografia na internet, homens seminus, pessoas gravando as festas, as mulheres colocando Pix para que eles paguem para elas se beijarem. E isso move tanta gente. E isso arrasta tanta gente. Tanta distração, tantas coisas engraçadas, tantos memes que viralizam. Só que quando passa essa alegria, esse êxtase da droga, da bebida, dos vídeos engraçados e você volta para sua realidade, para sua vida, é uma vida que você não aprova. É uma vida cheia de pesos e frustrações. Quando essas mulheres fecham a live e voltam para sua casa, às vezes com a conta cheia de dinheiro, não tem paz, não tem alegria, não tem uma família. Mas o Senhor é Ele que se encarrega de trazer. A obra é dele. E é Ele que convence o homem. Mas eu estou aqui para compartilhar a vida. Porque a sabedoria não só traz vida, mas traz paz, traz alegria, traz uma prosperidade que não acrescenta dores. Mas nós temos que amar ela. Nós temos que ser amiga da sabedoria e pedir: Senhor, me ajuda, me ensina, me instrua no seu caminho, porque eu não quero sofrer longe de ti. E você pega essa palavra hoje de Provérbios 4 e tudo que ela nos ensinou. Mas sabe, 3 anos lendo Provérbios. E parece tudo sempre muito novo. Porque a palavra é essa que se renova. E eu sou essa pessoa que estou num processo que é interminável enquanto estou aqui na Terra. É um melhoramento diário. Diário. Você come todo dia? Não come? Toma banho todo dia? Não toma? Assim, espero. Almoça, janta todo dia. Leva o filho para a escola, ou você mesmo seja uma pessoa que estuda todos os dias, uma faculdade. Por quê? Por que você põe seu filho na escola todos os dias para ficar 3, 4, 5 horas lá? Porque você acredita que aquilo é bom para a vida dela. Mas a gente não faz isso em relação à Bíblia, a palavra, a oração. Dez e 1. Faça um excepcional terça-feira. Eu amo você. Tamo junto até depois do fim. E o Manual do Criador é às 5 da manhã. Amanhã nós vamos ler João capítulo 12. Então, se for o desejo do seu coração, aqui está o convite. E
Também amanhã, 9 da manhã, Provérbios 5. Amanhã, dia 5 de fevereiro, a gente lê Provérbios 5. Eu amo você. Compartilha com alguém. Pega algum verso que você leu hoje que te chamou muita atenção. Compartilha aí no seu grupo. Manda para uma amiga. Transborde na vida de alguém. Boca fechada mata. Tá? Tchau. Até amanhã.